Capítulo 11, a Gênese espiritual. Princípio espiritual. A existência do princípio espiritual é um fato que, por assim dizer, não precisa de demonstração, do mesmo modo que o da existência do princípio material. É, de certa forma, uma verdade axiomática. Ele se afirma pelos seus efeitos, como a matéria pelos que lhes são próprios. De acordo com este princípio, todo efeito tendo uma causa, todo efeito inteligente há de ter uma causa inteligente. Ninguém há que não faça distinção entre o movimento mecânico de um sino, que o vento agite, e o movimento desse mesmo sino para dar um sinal, um aviso, atestando só por isso que obedece a um pensamento e uma intenção. Ora, não podendo acudir a ninguém, a ideia de atribuir pensamentos à matéria do sino tem-se de concluir que o move uma inteligência, a qual ele serve de instrumento para que ela se manifeste. Pela mesma razão, ninguém terá ideia de atribuir pensamento ao corpo de um homem morto. Se, pois, vivo o homem pensa, é que há nele alguma coisa que não há quando ele está morto. A diferença que existe entre ele e o sino é que a inteligência que faz com que ele se mova está fora dele, ao passo que está no homem a que faz que ele obre. O princípio espiritual é corolário da existência de Deus. Sem esse princípio, Deus não teria razão de ser visto, que não se poderia conceber a soberania, a inteligência a reinar pela eternidade afora, unicamente sobre a matéria bruta, como não se poderia conceber que um monarca terreno durante toda a sua vida reinasse exclusivamente sobre pedras, não se podendo admitir Deus sem os atributos essenciais da divindade. A justiça e a bondade, inúteis seriam essas qualidades se ele as houvesse de exercitar somente sobre a matéria. Por outro lado, não se poderia conceber um Deus soberanamente justo e bom, a criar seres inteligentes e sensíveis para lançá-los ao nada, após alguns dias de sofrimento sem compensações, a recriar-se na contemplação dessa sucessão indefinida de seres que nascem sem que o hajam pedido, pensam por um instante apenas para conhecerem a dor, a se extinguirem para sempre ao cabo de efêmera existência. Sem a sobrevivência do ser pensante, os sofrimentos da vida seriam de parte de Deus uma crueldade sem objetivo. Eis porque o materialismo e o ateísmo são corolário uns dos outros. Negando o efeito, não podem eles admitir a causa. O materialismo é, pois, consequente consigo mesmo, embora não o seja com a razão. É inata no homem a ideia da perpetuidade do ser espiritual. Essa ideia se acha nele em estado de intuição e de aspiração. O homem compreende que somente aí está a compensação às misérias da vida. Essa a razão porque sempre houve e haverá cada vez mais espiritualistas do que materialistas e mais devotos do que ateus. A ideia intuitiva é a força do raciocínio. O espiritismo junta a sanção dos fatos, a prova material da existência do ser espiritual, da sua sobrevivência e da sua imortalidade, da sua individualidade. Torna precisa e define que aquela ideia tinha de vago e de abstrato. Mostra ao ser inteligente a atuar fora da matéria, quer depois, quer durante a vida do corpo. São as mesmas coisas o princípio vital e o princípio espiritual? Partindo, como sempre, da observação dos fatos, diremos que se o princípio vital fosse inseparável do princípio inteligente, haveria certa razão para que os confundíssemos. Mas havendo como há seres que vivem e não pensam quais as plantas, corpos humanos que ainda se revelam animados de vida orgânica, quando já não há qualquer manifestação de pensamento, uma vez que no ser vivo se produzem movimentos vitais, independente de qualquer intervenção da vontade, que durante o sono a vida orgânica se conserva em plena atividade, enquanto que a vida intelectual por nenhum sinal exterior se manifesta, é cabível se admita que a vida orgânica reside num princípio inerente à matéria, independente da vida espiritual, que é inerente ao espírito. Ora, desde que a matéria tem uma vitalidade independente do espírito e que o espírito tem uma vitalidade independente da matéria, evidente se torna que essa dupla vitalidade repousa em dois princípios diferentes. Terá o princípio espiritual sua fonte de origem no elemento cósmico universal? Será ele apenas uma transformação
um modo de existência desse elemento, como a luz, a eletricidade e o calor, etc.? Se fosse assim, o princípio espiritual sofreria as vicissitudes da matéria. Extinguir-se-ia pela desagregação como o princípio vital. Momentânea seria como a do corpo, a existência do ser inteligente, que então, ao morrer, volveria ao nada, ou o que daria da mesma ao todo universal. Seria, numa palavra, a sanção das doutrinas materialistas. As propriedades sui generis que se reconhecem ao princípio espiritual provam que ele tem existência própria, pois que se sua origem estivesse na matéria, aquelas propriedades lhe faltariam. Desde que a inteligência e o pensamento não podem ser atributos da matéria, chega-se remontando dos efeitos à causa, à conclusão de que o elemento material e o elemento espiritual são os dois princípios constitutivos do universo. Individualizado o elemento espiritual constitui os seres chamados espíritos, como individualizado o elemento material constitui os diferentes corpos da natureza, orgânicos e inorgânicos. Admitido o ser espiritual, e não podendo ele proceder da matéria, qual a sua origem, qual o seu ponto de partida? Aqui falecem absolutamente os meios de investigação, como para tudo que diz respeito à origem das coisas. O homem apenas pode comprovar o que existe. Acerca de tudo mais, apenas lhe é dado formular hipóteses, e quer porque esse conhecimento esteja fora do alcance da sua inteligência atual, quer porque lhe seja inútil ou prejudicial presentemente. Deus não lhe outorga nem mesmo pela revelação. O que Deus permite que seus mensageiros lhe digam, e o que, aliás, o próprio homem pode deduzir do princípio da soberana justiça, atributo essencial da divindade, é que todos procedem do mesmo ponto de partida, que todos são criados simples e ignorantes, com igual aptidão para progredir pelas suas atividades individuais, que todos atingirão o grau máximo da perfeição com seus esforços pessoais, que todos, sendo filhos do mesmo Pai, são objeto de igual solicitude, que nenhum há mais favorecido ou melhor dotado do que os outros, nem dispensados do trabalho imposto aos demais que atingem a meta. Ao mesmo tempo, ele criou desde toda a eternidade mundos materiais. Deus ha criado desde toda a eternidade seres espirituais. Se assim não fora, os mundos materiais careceriam de finalidade. Mais fácil seria conceber-se os seres espirituais sem os mundos materiais do que estes últimos sem aqueles. Os mundos materiais é que teriam de fornecer aos seres espirituais elementos de atividades para o desenvolvimento de suas inteligências. Progredir é condição normal dos seres espirituais, e a perfeição relativa o fim que eles cumprem alcançar. Ora, havendo Deus criado desde toda a eternidade e criando incessantemente, também desde toda a eternidade tem havido seres que atingiram o ponto culminante da escala. Antes que existisse a Terra, mundos sem conta haviam sucedido a mundos, e quando a Terra saiu do caos dos elementos, o espaço estava povoado de seres espirituais em todos os graus de adiantamento, desde os que surgiram para a vida até os que desde toda a eternidade haviam tomado lugar entre os puros espíritos vulgarmente chamados de anjos. União do princípio espiritual à matéria. Tendo a matéria que ser objeto do trabalho do espírito para desenvolvimento de suas faculdades, era necessário que ele pudesse atuar sobre ela, pelo que veio habitá-la, como o lenhador habita a floresta. Tendo a matéria que ser ao mesmo tempo objeto e instrumento do trabalho, Deus, em vez de unir espírito à pedra rígida, criou para seu uso corpos organizados, flexíveis, capazes de receber todas as impulsões de sua vontade e de se prestarem a todos os seus movimentos. O corpo é, pois, simultaneamente o envoltório e o instrumento do espírito, e à medida que este adquire novas aptidões, reveste outro invólucro apropriado ao novo gênero de trabalho que lhe cabe executar, tal qual se faz com o operário
a quem é dado instrumento menos grosseiro, à proporção que ele se vai mostrando apto a executar obra mais bem cuidada. Para ser mais exato, é preciso dizer que é o próprio espírito que modela o seu envoltório e apropria suas novas necessidades, aperfeiçoa-o e lhe desenvolve e completa o organismo à medida que experimenta a necessidade de manifestar novas faculdades. Numa palavra, talha-o de acordo com a sua inteligência. Deus lhe fornece os materiais. Cabe-lhe a ele empregá-los. É assim que as raças adiantadas têm um organismo, ou, se quiserem, um aparelhamento cerebral mais aperfeiçoado do que as raças primitivas. Desse modo, igualmente, se explica o cunho especial que o caráter do espírito imprime aos traços da fisionomia e às linhas do corpo. Desde que o espírito nasce para a vida espiritual, tem por adiantar-se que fazer uso de suas faculdades rudimentares a princípio. Por isso é que reveste um envoltório adequado ao seu estado de infância intelectual, envoltório que ele abandona para tomar outro à proporção que lhe aumenta as forças. Ora, como em todos os tempos houve mundos, e esses mundos deram nascimento a novos corpos organizados, próprios a receber espíritos, em todos os tempos, os espíritos, qualquer que fosse o grau de adiantamento que houvesse alcançado, encontram os elementos necessários à sua vida carnal. Por ser exclusivamente material, o corpo sofre as vicissitudes da matéria. Depois de funcionar por algum tempo, ele se desorganiza e decompõe. O princípio vital, não mais encontrando elemento para sua atividade, se extingue e o corpo morre. O espírito, para quem este carente de vida se torna inútil, deixa-o como se deixa uma casa em ruína ou uma roupa imprestável. O corpo, conseguintemente, não passa de um envoltório destinado a receber o espírito. Desde então, pouco importam a sua origem e os materiais que entraram na sua construção. Seja ou não o corpo do homem uma criação especial, o que não padece dúvida é que tem a formá-lo os mesmos elementos que o dos animais, a animá-lo o mesmo princípio vital, ou por outra, a aquecê-lo o mesmo fogo, como tem a iluminá-lo a mesma luz, e se acha sujeito às mesmas vicissitudes e às mesmas necessidades. É um ponto este que não sofre contestação. A não se considerarem, pois, senão a matéria abstraindo do espírito, o homem nada tem que o distinga do animal. Tudo, porém, muda de aspecto, logo que se estabelece distinção entre a habitação e o habitante. Ou numa choupana, ou envergado às vestes de um campônio, um nobre senhor não deixa de o ser. O mesmo se dá com o homem. Não é a sua vestidura de carne que o coloca acima do bruto e faz dele um ser à parte. É o seu ser espiritual, seu espírito. Hipótese sobre a origem do corpo humano. Da semelhança que há de formas exteriores entre o corpo do homem e o do macaco, concluíram alguns fisiologistas que o primeiro é apenas uma transformação do segundo. Nada aí há de impossível, nem o que, se assim for, afete a dignidade do homem. Bem pode dar-se que corpos de macaco tenham servido de vestidura aos primeiros espíritos humanos, forçosamente pouco adiantados que vieram a encarnar na Terra, sendo essa vestidura mais apropriadas às suas necessidades e mais adequadas ao exercício de suas faculdades do que de qualquer outro animal. Em vez de fazer para o espírito um invólucro especial, ele teria achado um já pronto. Vestiu-se então da pele do macaco, sem deixar de ser espírito humano, como o homem não raro se reveste da pele de certos animais, sem deixar de ser homem. Fique bem entendido que aqui unicamente se trata de uma hipótese, de modo algum posta como princípio, mas apresentada apenas para mostrar que a origem do corpo em nada prejudica o espírito, que é o ser principal, que a semelhança do corpo do homem com a do macaco não implica paridade entre o seu espírito e o espírito do macaco. Admitida essa hipótese, pode dizer-se que, sob a influência e por efeito da atividade intelectual do seu novo habitante,
O envoltório se modificou, embelezou-se na particularidade, conservando a forma geral do conjunto. Melhorados o corpo pela procriação e se reproduziram nas mesmas condições, como sucede com a árvore de enxerto. Deram origem a uma espécie nova, que pouco a pouco se afastou do tipo primitivo à proporção que o espírito progrediu. O espírito macaco que não foi aniquilado continua a procriar para seu uso corpos de macaco, do mesmo modo que o fruto da árvore silvestre reproduz a árvore dessa espécie. E o espírito humano procriou corpos de homens variando de primeiro molde em que ele se meteu. O tronco se bifurcou, produziu um ramo, por sua vez se tornou tronco. Como em uma árvore não há transições bruscas, é provável que os primeiros homens aparecidos na Terra pouco diferissem do macaco pela forma exterior, e não muito também pela inteligência. Em nossos dias, ainda há selvagens que, pelo comprimento dos braços e dos pés e pela conformação da cabeça, têm tanta parecência com o macaco que só lhes falta ser peludos para se tornar completa e semelhante. Encarnação dos espíritos. O Espiritismo ensina de que maneira se opera a união do espírito com o corpo da encarnação. Pela sua essência espiritual, o espírito é um ser indefinido, abstrato, que não pode ter razão direta sobre a matéria, sendo-lhe indispensável um intermediário, que é um envoltório físico, o qual, de certo modo, faz parte integrante dele. É semimaterial esse envoltório, isto é, pertence à matéria pela sua origem e à espiritualidade pela sua natureza etérea. Como toda matéria, ele é extraído do fluido cósmico universal, que essa circunstância sob uma modificação especial. Esse envoltório, denominado perispírito, faz de um ser abstrato do espírito um ser concreto, definido, apreensível pelo pensamento. Torna-o apto a atuar sobre a matéria tangível, conforme se dá com todos os fluidos imponderáveis, que são, como se sabe, os mais poderosos motores. O fluido perispirítico constitui, pois, o traço de união entre o espírito e a matéria. Enquanto aquele se acha unido ao corpo, serve-lhe de veículo ao pensamento, para transmitir o movimento a diversas partes do organismo, as quais atuam sob a impulsão da sua vontade, e para fazer que repercutam no espírito as sensações que os agentes exteriores produzam. Servem-lhes de fio condutor os nervos, como no telégrafo. Ao fluido elétrico serve de condutor ao fio metálico. Quando o espírito tende a encarnar num corpo humano em via de formação, um lago fluídico que mais não é do que uma expansão do seu perispírito o liga ao germe que o atrai, por uma força irresistível, desde o momento da concepção. À medida que o germe se desenvolve, o laço se encurta. Sob a influência do princípio vito-material do germe, o perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une molécula a molécula ao corpo em formação, donde poder dizer-se que o espírito, por intermédio de seu perispírito, se enraiza de certa maneira nesse germe, como uma planta na terra. Quando o germe chega ao seu pleno desenvolvimento, completa é a união. Nasce então o ser para a vida exterior. Por um efeito contrário, a união do perispírito e da matéria carnal, que se efetuara sob a influência do princípio vital do germe, cessa desde que esse princípio deixa de atuar em consequência da desorganização do corpo. Mantido que era por uma força atuante, tal união se desfaz logo que essa força deixa de atuar. Então, o princípio se desprende molécula a molécula, conforme se unira, e ao espírito é restituída a liberdade. Assim, não é a partida do espírito que causa a morte do corpo, mas é esta que determina a partida do espírito. Dado que no instante após a morte, completa é a integração do espírito, que suas faculdades adquirem até mais poder de penetração, ao passo que o princípio de vida se acha extinto no corpo, provado evidentemente fica que são distintos o princípio vital e o princípio espiritual. O Espiritismo, pelos fatos cuja observação ele faculta, dá a conhecer os fenômenos que acompanham essa separação, que às vezes é rápida, fácil, suave e insensível, ao passo que doutras é lenta, laboriosa, horrivelmente penosa, conforme o estado moral do espírito e pode durar meses inteiros. Um fenômeno particular que a observação igualmente assinala acompanha sempre a encarnação do espírito.
Desde que este é apanhado no laço fluídico que o prende ao germe, entra em estado de perturbação que aumenta à medida que o laço se aperta, perdendo o espírito nos últimos momentos toda a consciência de si próprio, de sorte que jamais presencia o seu nascimento. Quando a criança respira, começa o espírito a recobrar as faculdades que se desenvolvem à proporção que se formam e consolidam os órgãos que lhes hão de servir às manifestações. Mas, ao mesmo tempo que o espírito recobra a consciência de si mesmo, perde a lembrança de seu passado, sem perder as faculdades, as lembranças de seu passado. Mas, ao mesmo tempo que o espírito recobra a consciência de si mesmo, perde a lembrança do seu passado, sem perder as faculdades, as qualidades e as aptidões anteriores adquiridas, que haviam ficado temporariamente em estado de latência e que, voltando à atividade, vão ajudá-lo a fazer mais e melhor do que antes. Ele renasce qual se fizesse pelo seu trabalho anterior. O seu renascimento lhe é novo ponto de partida, um novo degrau a subir. Ainda aí a bondade do Criador se manifesta, porquanto adicionada aos amargores de uma nova existência, a lembrança muitas vezes aflitiva e humilhante do passado poderia turbá-lo e lhe criar embaraços. Ele apenas se lembra do que aprendeu por lhe ser útil. Se às vezes lhe é dado ter uma intuição dos acontecimentos passados, essa intuição é como a lembrança de um sonho fugitivo. Ei-lo, pois, novo homem, por mais antigo que seja como espírito. Adota novos processos, auxiliado pelas suas aquisições precedentes. Quando retorna à vida espiritual, seu passado se lhe desdobra diante dos olhos. Ele julga de como empregou o tempo, se bem ou mal. Não há, portanto, solução de continuidade na vida espiritual, sem embargo do esquecimento do passado. Cada espírito é sempre o mesmo eu, antes, durante e depois da reencarnação, sendo esta apenas uma fase da sua existência. O próprio esquecimento se dá tão só no curso da vida exterior de relação. Durante o sono, desprendido em parte dos liames carnais, restituída a liberdade à vida espiritual, o espírito se lembra, pois, que então já não tem a visão tão obscurecida pela matéria. Tomando-se a humanidade no grau mais ínfimo da escala espiritual, como se encontra entre os mais atrasados selvagens, perguntar-se-á se é aí o ponto inicial da alma humana. Na opinião de alguns filósofos espiritualistas, o princípio inteligente distinto do princípio material se individualiza e elabora, passando pelos diversos degraus ou graus da animalidade. E aí é que a alma se ensaia para a vida e desenvolve, pelo exercício, suas primeiras faculdades. Ele seria para ela, por assim dizer, o período de incubação. Chegada ao grau de desenvolvimento que esse estado comporta, ela recebe as faculdades especiais que constituem a alma humana. Haveria, assim, filiação espiritual do animal para o homem, como há filiação corporal. Este sistema, fundado na grande lei de unidade que preside a criação, corresponde forçoso é convir à justiça e à bondade do Criador. Dá uma saída, uma finalidade, um destino aos animais, que deixam então de formar uma categoria de seres deserdados para terem no futuro o que lhes está reservado, uma compensação a seus sofrimentos. O que constitui o homem espiritual não é a sua origem, são os atributos especiais de que ele se apresenta, dotado ao entrar na humanidade. Atributos que o transformam, tornando-o um ser distinto, como o fruto soberano é distinto da raiz amarga que lhe deu origem, por haver passado pela fieira da animalidade. O homem não deixaria de ser homem, já não seria animal, como o fruto não é a raiz, como o sábio não é o feto, em forma que o pôs no mundo. Mas este sistema levanta múltiplas questões, cujos prós e contras não é oportuno discutir aqui, como não os é o exame das diferentes hipóteses que se tem formulado sobre este assunto. Sem, pois, pesquisarmos a origem do espírito, sem procurarmos conhecer as fileiras pelas quais haja ele porventura passado, tomamo-lo ao entrar na humanidade, do ponto em que, dotado do senso moral e do livre-arbítrio, começa a pesar-lhe a responsabilidade de seus atos, a obrigação
que tem o espírito encarnado de prover ao alimento do corpo, à sua segurança, ao seu bem-estar, a força a empregar suas faculdades em investigações, a exercitá-las e desenvolvê-las. Útil, portanto, ao seu adiantamento é a sua união com a matéria. Daí o constituir uma necessidade à reencarnação. Além disso, pelo trabalho inteligente que ele executa em seu proveito sobre a matéria, auxilia a transformação e o progresso material do globo, que lhe serve de habitação. É assim que, progredindo, colabora na obra do Criador, da qual se torna fator inconsciente. Todavia, a encarnação do espírito não é constante nem perpétua, é transitória. Deixando um corpo, ele não retoma imediatamente outro. Durante mais ou menos considerável lapso de tempo, vive da vida espiritual, que é a vida normal, de tal sorte que insignificante vem a ser o tempo que lhe duram as encarnações, se comparado ao que passa no estado de espírito livre. No intervalo de suas encarnações, o espírito progride igualmente, no sentido de que aplica ao seu adiantamento os conhecimentos e as experiências que alcançou no decorrer da vida corporal. Examina o que fez enquanto habitou a terra, passa em revista o que aprendeu, reconhece suas faltas, traça planos e toma resoluções pelas quais conta guiar-se em nova existência, com a ideia de melhor se conduzir. Desse jeito, cada existência representa um passo para a frente no caminho do progresso, uma espécie de escola de aplicação. Normalmente, a encarnação não é uma punição para o espírito, conforme pensam alguns, mas uma condição inerente à inferioridade do espírito e um meio de ele progredir. À medida que progride moralmente, o espírito se desmaterializa, isto é, depura-se, com o subtrair-se à influência da matéria. Sua vida se espiritualiza, suas faculdades e percepções se ampliam, sua felicidade se torna proporcional ao progresso realizado. Entretanto, como atua em virtude de seu livre-arbítrio, pode ele, por negligência ou má vontade, retardar o seu avanço. Prolonga, conseguintemente, a duração de suas encarnações materiais, que então se lhe tornam uma punição, pois que, por falta sua, ele permanece nas categorias inferiores, obrigado a recomeçar a mesma tarefa. Depende, pois, do espírito abreviar pelo trabalho de depuração executado sobre si mesmo a extensão do período das encarnações. O progresso material de um planeta acompanha o progresso moral de seus habitantes. Ora, sendo incessante como é a criação dos mundos e dos espíritos e progredindo estes mais ou menos rapidamente, conforme o uso que façam do livre-arbítrio, segue-se que há mundos mais ou menos antigos, em graus diversos de adiantamento físico e moral, onde é mais ou menos material a encarnação e onde, por conseguinte, o trabalho para os espíritos é mais ou menos rude. Desse ponto de vista, a Terra é um dos menos adiantados, povoado de espíritos relativamente inferiores. A vida corpórea é aí mais penosa do que outros orbes, havendo-os também mais atrasados, onde a existência é ainda mais penosa do que na Terra, e um confronto com os quais esta seria relativamente um mundo ditoso. Quando em um mundo os espíritos hão realizado a soma de progresso que o estado deste mundo comporta, deixam-no para encarnar em outro mais adiantado, onde adquiram novos conhecimentos, e assim por diante, até que não lhes sendo mais de proveito algum a encarnação em corpos materiais, passam a viver exclusivamente da vida espiritual, em a qual continuam a progredir, mas noutro sentido e por outros meios. Chegado ao ponto culminante do progresso, gozam da suprema felicidade. Admitidos nos conselhos de onipotentes, conhecem-lhe o pensamento e se torna seus mensageiros, seus ministros diretos no governo dos mundos, tendo sob suas ordens os espíritos de todos os graus de adiantamento. Assim, qualquer que seja o grau em que se achem na hierarquia espiritual, do mais ínfimo ao mais elevado, têm eles suas atribuições no grande mecanismo do universo. Todos são úteis ao conjunto, ao mesmo tempo que a si próprios. Aos menos adiantados, como as simples serviçais, incumbe o desempenho a princípio inconsciente, depois cada vez mais inteligente, de tarefas materiais. Por toda parte, no mundo espiritual, atividade em nenhum ponto a ociosidade inútil. A coletividade dos espíritos constitui, de certo modo, a alma do universo.
Por toda parte, o elemento espiritual é que atua em tudo, sob o influxo do pensamento divino. Sem esse elemento, só há matéria inerte, carente de finalidade e de inteligência, tendo por único motor as forças materiais, cuja exclusividade deixa insolúveis uma imensidade de problemas. Com a ação dos elementos espirituais e individualizado, tudo tem uma finalidade, uma razão de ser. Tudo se explica. Prescindindo da espiritualidade, o homem esbarra em dificuldades inseparáveis.